Bem, Hebreus capítulo 10, eu vou ler a partir do versículo 19, ok? Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. Antes de mais nada, parabéns a todas as mulheres, né? Hoje é seus dias. O menino que está do lado de uma mulher dá o parabéns, se não deu, dá de novo. Obrigado, irmão. Do homem é todo dia, né? A gente não precisa desse negócio, né? Vamos deixar claro aqui. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. O pessoal gostou do acampamento, curtiu, foi bênção, né? Eu estava preparando o estudo de Hebreus, no qual eu também dei hoje, e me deparei com esse trecho aqui de Hebreus capítulo 10. Eu vou ler um pouquinho nele, tá bom? Versículo 19. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com um coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Aqui o autor de Hebreus, ele já está finalizando a sua carta e, como nós vimos hoje, ele faz uma comparação, né, entre a antiga aliança e a nova aliança. Ele nos mostra que todos os símbolos, né, desde as ofertas, desde o sumo sacerdote, desde a necessidade do sangue, tudo isso eram figuras para o que haveria de vir. E veio Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote. O sangue dele nos purifica de todo o pecado. O sangue de bois e de cordeiros na antiga aliança simbolizava, mas na verdade é verdade que não tem poder nenhum esse sangue. Sangue de bode, sangue de carneiros, sangue sei lá, de qualquer coisa. Mas o sangue de Jesus tem poder. E tudo essas figuras simbolizavam Jesus Cristo que haveria de vir. E ele nos chama à perseverança, o autor de Hebreus. Você pode ver aqui que ele vai dizer: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Agora nós temos confiança para nos chegar a Deus. Seja por meio da adoração, no louvor, seja por meio da adoração. Antigamente, o povo não podia entrar no lugar santíssimo. Eles tinham que levar ao sacerdote, o sumo sacerdote, e lá ele poderia entrar, somente ele. Mas nós temos pleno acesso, porque o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. E agora nós temos acesso a Deus Pai. Podemos adorar a Deus através de dízimo, através das ofertas, através da nossa vida, do nosso louvor. Temos essa liberdade com o nosso Pai. Liberdade de chegar a Ele cansado. Liberdade de chegar, né, triste, até mesmo com raiva. E abrir seu coração. Com a certeza que Deus está nos escutando. Não é uma oração vazia. Não estamos orando para a parede, mas sim para o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Ele está ouvindo a nós. Ele ouviu o seu clamor de hoje. Ele ouviu o seu louvor. Ele sabe com que coração você adorou. Não sei, às vezes a sua semana foi ruim, ou a sua semana foi muito boa. Deus sabe o estado em que você está. Cansado, feliz, triste, bravo. E ele continua aqui, como eu li no versículo 21. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado com água pura. Nós temos, né, confiança. A nossa consciência culpada, ela foi purificada. O nosso corpo lavado com água pura.
Olha o que ele nos chama aqui. Liberdade de chegar a Cristo. Mas, por exemplo, essa semana você aproveitou dessa liberdade que você tem de chegar ao Pai? Seja no seu quarto, seja na escola, seja no trabalho. Em pensamento, ou falando alto, orando ao Senhor. Você aproveitou dessa liberdade que, mediante ao sangue de Jesus, você tem? Aqui ele vai continuar, né, no versículo 23. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Primeiro, ele nos chama a entrar na presença de Deus com um coração sincero e de plena confiança. Essa confiança, qual a gente pode chamar de fé. E agora ele nos chama a motivar uns aos outros. Outras versões vai dizer encorajar uns aos outros. O acampamento foi bênção mesmo, né? Foi muito bom. E, assim, sinceramente, né, eu comecei o acampamento meio, né, desmotivado. Eu não estava esperando tanta coisa assim, sabe? Eu tava cansado, né? Tava cansado, que ajudei o pastor a semana inteira, né? Ficou mandando mensagem para ajudar ele. Tava cansado e não tinha bastante gente participando, né? A gente esperava que seria bem mais. Então eu estava um pouco desmotivado com isso. Mas, assim como todo acampamento, né, Deus ele mostra, né, o poder do Espírito Santo, né? E o que motivou muito, né, foi ver a presença do Espírito Santo na vida dos meus irmãos, meus amigos jovens, né? E isso encheu e enche o meu coração, né? Em ver que tudo isso, né, acampamento, mesmo com alguns problemas que possam ocorrer, mesmo diante do cansaço, até mesmo a desmotivação, o poder de Deus ele é maior do que tudo isso. E o que nos mostra o acampamento? Né? Esse tempo aproveitado, esse tempo que nós temos buscando a sua presença, ela é respondida. Porque nós temos liberdade, não é mesmo? Nós acabamos de ver aqui. A liberdade para louvar ao Senhor, a liberdade para pular, expressar a nossa alegria, liberdade para ajoelhar e chorar muitas vezes. Mas a mesma liberdade, mesmo tempo que a gente tem no acampamento, a gente também tem aqui no culto, em casa. Nós precisamos ter esse relacionamento íntimo com o nosso Deus. Tem esse relacionamento com os irmãos também, mas também há necessidade de um relacionamento íntimo, individual, profundo com o nosso Deus. E ele chama para motivar uns aos outros, né, na prática do amor e das boas obras. E no 25 ele vai dizer, e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutualmente, sobretudo agora o dia está próximo. O que a gente vê hoje em dia, né, são pessoas desmotivadas. Diante do cansaço, né, decidem não vir ao culto, decidem não ir ao GPS, ou seja lá, estudo, né, estar junto, né, qualquer coisa relacionada a estar junto. Hoje as pessoas, né, estão cada vez mais cansadas. O cansaço é o fruto, na verdade, de uma frieza que tem, né, esfriado o coração de muitos, assim como a palavra nos chama. E assim como no acampamento, nós vemos como é bom estarmos juntos. Por mais que não teve a piscina durante um tempo, né, não impediu a gente de estar junto. Não impediu a gente de dar risada. Não impediu de eu ganhar do pessoal toda a brincadeira que eu participava. Bizarro isso, mas tudo bem.
Futebol não deu, não deu. Não nos impediu de estarmos juntos. E o autor de Hebreus aqui, ele dá essa importância para que nós venhamos a nos reunir juntos. Porque isso fortalece a nossa fé. Né, você pode ver, hoje a gente não teve tantos jovens. Onde será que eles estão? Deve ter alguns que devem estar compromissados, fazendo alguma coisa, mas outros que decidiram simplesmente não vir. Ou marcaram um compromisso no mesmo dia para não poder vir. Né? Pode ocorrer isso. Eu era jovem, eu fazia isso. Né? Desculpa para minha mãe para eu não vir. Mas o que ele chama aqui é para que nós venhamos a encorajar. Então, se você está aqui, né, veja quantas cadeiras vazias. Né? 2 minutos pensando, você vai lembrar de alguém que não veio. E por que não veio? Temos que nos encorajar, motivar. Porque a presença de Deus foi poderosa no acampamento. Mas a gente não pode deixar essa chama se apagar. E ainda mais, ele termina aqui. Sobretudo, ainda mais, agora que o dia está próximo. Ele coloca como, né, cada vez mais prioritário os irmãos estarem juntos. Não é à toa que a moda de não congregar está surgindo. Satanás tem os seus métodos. Eu sou igreja sozinho. Eu não gosto de estar com os irmãos. Não preciso dos meus irmãos. A igreja não tem ar-condicionado, não é para mim. Só frequento igreja com ar-condicionado. Seria bom demais ter um aqui, né? Vamos a concordar. Mas a gente sempre coloca desculpa para não estar uns com os outros. Mas no futebol, 40 graus lá fora, se chamar, a gente vai fácil. Percebe que essas desculpas não estão querendo dizer que não dizem que são válidas. Mas sim que eu sempre coloco o motivo para não estar junto. Falo aqui no culto, mas vai muito além disso. Porque um relacionamento não se dá apenas de domingo ou de sábado. Nós temos casais aqui. Um relacionamento se dá diariamente. Cena não estando junto, mensagem, ligação. Mas nos falta muito hoje em dia. E querendo ou não, as pessoas sentem falta disso. Eu creio assim que o celular ele não tem poder de substituir, né? Não tem poder de substituir. O problema é que as pessoas não estão se colocando à disposição de estarem umas com as outras. Não é melhor estar no celular. A gente viu isso no acampamento. Jogar junto, não tem nada mais gostoso que estar jogando junto. Mas sempre é mais cômodo estar no celular. Sempre é mais cômodo eu estar na minha casa, sozinho. E ele fala para que a gente não faça isso. Não deixe de reunir. Tá cansado, sei lá, tá triste. Liga, converse. Não consegue vir, pede uma carona. Se esforce para estar junto. Ainda mais agora que o dia está próximo. E no 26 ele vai dizer: se continuarmos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra os seus pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso, que consumirá os inimigos. Pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E imagine quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito Santo, que concede graça. Pois conhecemos aquele que disse: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o que merecem. E também o Senhor julgará o seu povo. Aqui ele vai mais a fundo. Quando nós deixamos de nos reunir,
quando nós deixamos de estar com o Senhor, com essa liberdade que nós recebemos, nós muitas vezes voltamos a pecar deliberadamente, compulsivamente, porque a gente esquece. A gente trata como comum o sangue de Jesus. Acampamento, passou, foi legal. E essa semana, como foi? Foi boa? Foi ruim? Ou voltamos às práticas de antigamente? E ele fala aqui, né? Se continuarmos a pecar, depois de ter recebido o conhecimento, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Se mesmo depois de você ter conhecido, de você ter experimentado, ter vivido, as suas práticas continuam repugnantes ao Senhor, já não há sacrifício que cubra esses pecados. E a gente vê muitas pessoas que às vezes têm muito tempo, né? A gente viu quando criança servindo ao Senhor e hoje estão longe. É triste isso. E o autor de Hebreus, ele alerta sobre exatamente isso, a apostasia. Esses que uma vez experimentaram, abandonam. E estar junto com os irmãos, querendo ou não, nos ajuda a prevenir isso. Porque ao lado dos irmãos, nós temos a quem pedir ajuda, nós temos a quem estar juntos, orando, louvando ao Senhor. Querendo ou não, aqui é o momento em que a gente louva junto ao Senhor. É aqui onde a gente ouve a palavra do Senhor. Formas no qual a gente nos fortalecendo, nós não iremos fraquejar. Nós temos que nos motivar, encorajar. Pode ver, quando a pessoa começa a parar de frequentar, de estar junto com os irmãos, você vê que rapidamente ela se mostra que já está se desviando. E nós temos que tomar cuidado com isso. E ele compara, no qual com a lei de Moisés, no qual se um pecasse e fosse contra uma lei, diante de 2 ou 3 testemunhas ela era morta. Isso era a antiga aliança. A nova aliança ainda é pior, porque a morte é eterna. Se nós viemos a pecar deliberadamente, desprezarmos o sangue da nova aliança de Jesus Cristo, temos que tomar cuidado com isso. Se você considera a sua vida importante, da mesma forma considere a vida do próximo. Quantas vezes Deus se faz presente na vida do próximo? É uma palavra de amor? É uma mensagem? É uma visita? Porque aqui, todo mundo aqui, ninguém é de ferro, até o mesmo ditado vai dizer. Nós iremos passar por inconstâncias, porque nós somos inconstantes. Mas quando estamos juntos, o irmão que está bem, ele me fortalece. Quando o irmão está mal, eu vou lá e fortaleço ele. Então não despreze o próximo. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, dá uma olhada. Não despreze o seu próximo. Sei que ele é feio, alguns aí, mas se esforça aí um pouquinho. E ele continua aqui, 31. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Lembre-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, e de como permaneceram firmes apesar de muita luta e sofrimento. Houve ocasiões em que foram expostos a insultos e espancamentos, em outras ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas. Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo o que possuíam. Sabiam que lhes esperavam coisas melhores que durarão para sempre.
Portanto, não abram mão de sua firme confiança. Outra coisa aqui que ele nos chama é lembrar daquele momento em que fomos iluminados, entregamos a nossa vida a Cristo. Diante disso, o Vinícius, ele tem que lembrar, não tinha nada. Eu estava na pior a minha vida. Estava na pior mesmo. Mas Deus me iluminou, me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E devemos nos lembrar daquele dia. Aqui ele lembra os irmãos, né, no caso deles, né, do autor de Hebreus, a lembrar dos sofrimentos, das dificuldades que eles passavam. Temos que lembrar das experiências que nós passamos também com Cristo. Não foi só alegria. Passamos por momentos difíceis muitas vezes. Mas se estamos aqui é graças ao Senhor Deus. Ele nos livrou. Ele nos fortaleceu diante de uma perseguição. Diante de uma doença, Ele nos fortaleceu. Estamos aqui. Diante, muitas vezes, de um bullying sofrido, estamos aqui e o Senhor nos fortaleceu. Devemos nos lembrar disso. Porque aí, muitas vezes, você está numa situação difícil, cansaço, mas você já passou por isso. E Deus está com você. Isso nos fortalece. Lembre-se dos primeiros dias, quando foram iluminados. E como permaneceram firmes apesar de muita luta e sofrimento. Lembre-se disso e permaneça. Você é mais novo na fé? Leia, veja a vida dos homens, desses homens de Deus aqui na palavra de Deus. Eles passaram dificuldades. Paulo foi preso, açoitado, sofreu tudo isso que o autor de Hebreus está dizendo. Mas ele permaneceu firme. E nós devemos permanecer firmes no Senhor. 36. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que lhes prometeu. Lembrem das promessas do Senhor. Ele voltará, irmão. Ele buscará a sua igreja. Mesmo diante da morte, nós temos plena confiança de que estaremos com Cristo. Tem uma promessa melhor do que essa? De que qualquer coisa que possa acontecer, aqui ou agora, ou quando eu for embora, eu sei que eu estarei com Cristo. E ele continua aqui. Pois em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei nele. Estando Abacuque. Qual ele coloca? Viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Nós viveremos pela fé. Assim como tanto o povo da antiga aliança também vivia pela fé, no qual ele cita aqui vários homens e mulheres da Bíblia, nós também aguardamos com plena certeza nas promessas do Senhor. Que ele coloca aqui. Se ele se afastar, porém não me agradarei dele. Não importa o que você fez no passado. Se você, a partir de hoje, decide viver uma vida longe de Deus, nós já vimos aqui, já não resta sacrifício para você. E você sofrerá a condenação eterna. O problema é que muitas vezes a gente lida essas inconstâncias como coisas que não se deve dar valor. Eu só estou um momento afastado. Daqui a pouco eu volto. Eu só preciso esperar acertar as coisas para voltar. A gente ouve isso das pessoas. E o que acontece? Essa pessoa volta. Dificilmente volta. Então tome cuidado. Lembre-se dos irmãos. Pedir ajuda, oração. Você está inconstante? Se você não está com vontade de ir, manda uma mensagem ao seu irmão.
zero vontade de ir no culto hoje. Mas bora ir pela fé, bora. Cansado, Raulzão? Tô cansado, mano. Aí o Raul fala, eu pago um salgado para você então. Aí eu vou mesmo, eu vou junto, cobro depois. Se esforcem para estar uns com os outros. Às vezes eu não estou com vontade de ir, mas às vezes o Cristo está com vontade e ele vai lá, né? Às vezes os dois estão sem vontade, mas aí a gente vai de encontro com a palavra de Deus. Que é a vontade de Deus a quem nós devemos seguir. Então, não despreze esse relacionamento que você tem com o outro. Queira ou não, daqui a 20, 30 anos, vocês já vão estar casados. Todos, né? Casados. Não dá glória ali. Vão estar casados, vão estar com filhos. E imagino eu que, né, queira ou não, tem as suas dificuldades também. Vai ter a família para lidar, é conta para pagar, né, mais problemas ainda. Mas você estando rodeado por irmãos, encorajando um ao outro, você seguirá firme. Você tem desejo, né, de 80 anos chegar lá e poder continuar firme, poder falar, continue firme no Senhor. Então não despreze o seu irmão. Não deixe de se reunir, assim como alguns estão dizendo. Essa moda aí começou lá na época do autor de Hebreus, continua ainda. Satanás tem seus métodos, mas ele, na verdade, só dá uma aprimorada, né? Não tem muita criatividade, Satanás, até porque ele não cria nada. Então tome cuidado em relação a isso. Você jovem, porque as propostas para você não estar junto com os irmãos irão vir. E não serão poucas, serão muitas. Bora naquela festa. Para lá fazer alguma coisa, sei lá. Então tome cuidado com isso. Não é para você ficar trancado aqui na igreja com medo, mas coloque importância, coloque na sua agenda o culto de jovens, ou culto de domingo. Coloque na sua agenda. Que a gente trata isso aqui muitas vezes, né? Se der, eu vou. Se der, eu vou. Mas no trabalho a gente não diz isso. Se der, eu vou trabalhar. Não é bem assim. Coloque em importância você estar junto com os irmãos. Se você não consegue domingo, vai sábado. Não consegue domingo à noite? Tem domingo de manhã. Não consegue terça no culto de oração, no classe A. Vê onde está acontecendo o GPS. Ou abra um GPS na sua casa. Se preocupe em relação a isso. Porque Satanás, ele quer roubar, quer apagar essa chama que acendeu muitas vezes na sua vida no acampamento. Ele quer. Então tome muito cuidado. Seja você como pai também, se preocupe em relação à vida do seu filho. Seja você, tendo irmãos em Cristo, se preocupe também com ele. Aqui ele chama, motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Através das atitudes de amor, nós devemos nos motivar. Seja ajudando, seja orando, intercedendo. Se esforce e motive um ao outro. E por último, mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé cuja alma é preservada. E depois ele vai listar fazer uma grande lista de homens e mulheres que tiveram suas vidas exemplares exercendo a fé. A fé, ela é uma prática. Não é simplesmente eu crer na minha cabeça, mas através essa fé ela é demonstrada, no qual ele mesmo vai citar aqui, Abraão, no qual ele é acreditado como justiça, a sua fé. Porque ele creu que mesmo se matasse Isaac, Deus iria ressuscitá-lo de alguma forma.